Olá, povo do bem, namastê. Como vocês estão? Estamos mais uma vez aqui nesse encontro maravilhoso. Todos vocês aí no YouTube, ligadinhos nas previsões da semana do dia 18 de junho ao dia 24 de junho. Todas as energias que o tarô vibra para vocês e alguns aconselhamentos de como lidar com essa semana, de como lidar com as energias dessa semana e trabalhar da melhor forma com essas energias rumo à evolução espiritual que exige na era de Aquário. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, falando um pouquinho sobre esse oráculo maravilhoso que eu tenho muito apreço e que me ajuda demais a... Não só me ajuda, mas ajuda também muitas pessoas a acharem o seu caminho, a terem a resposta para as suas dúvidas, para as suas aflições e se direcionar da melhor forma. O que eu queria falar um pouquinho com vocês, né? Dos tipos de tiragem que eu faço com o tarô, né, nos meus atendimentos. Até o tipo de tiragem que eu tô fazendo aqui é completamente diferente da tiragem que eu faço quando eu atendo os consulentes. Como eu disse nos outros vídeos, eu sempre gosto de falar isso no início dos vídeos que eu tô fazendo aqui pro YouTube. A pegada dessas previsões que eu faço com o tarô, para dizer para vocês ali as energias da semana, ela é uma pegada em que eu vibro ali qual é a energia mais predominante naquela semana. E aí o tarô, ele me responde com o aconselhamento necessário para vocês. O que o tarô traz de aconselhamento. E quando a gente faz um jogo para um consulente, para responder as perguntas dele, as tiragens, ela precisa 100% da energia daquela pessoa, né? Não precisa ser presencial, pode ser à distância, mas é importante que essa pessoa esteja conectada com aquele jogo, com aquele momento, colocando ali os seus pensamentos, direcionando, porque é isso que faz com que o jogo, né, se resolva, as cartas sejam jogadas ali naquele momento. E as respostas venham, né? As respostas, os direcionamentos, os aconselhamentos. Então é essa energia do consulente que ele coloca ali no momento em que ele corta o baralho, no início do jogo que a gente faz uma mentalização ali, a gente faz um mantra em que a gente pede permissão para os guias daquela pessoa, né, para os mentores daquela pessoa, para poder fazer a abertura daquela jogada, é 100% a energia daquela pessoa. E quando você faz um jogo um pouco mais aberto, em que você não usa a energia de uma pessoa, mas você usa a energia de um momento, de uma situação, de uma cidade, de um país, também é possível, né? Você faz o jogo, aí depende muito da energia que o tarólogo, que o cartomante tá colocando ali naquele jogo, quando no momento em que ele faz a pergunta. Eu tô usando aqui uma combinação que é uma tiragem de 5 cartas, em que eu pego 2 arcanos maiores para poder ilustrar ali de forma direta a energia da semana. Então a energia, ela vem muito carregada com a resposta daqueles 2 arcanos maiores que eu tiro. E os arcanos menores são para complementar essa jogada e aí direcionar um conselho, um caminho, um ponto de atenção ali, né? Então os arcanos maiores, eles fazem um trabalho um pouco mais abrangente e o arcano menor, ele já direciona a energia para um caminho, para um aconselhamento ali, né? Então esse é o tipo de tiragem que eu tô fazendo para vocês aqui, nesses jogos que a gente tá se falando aqui semanalmente no YouTube, também no TikTok e no Instagram. Mas quando eu faço uma tiragem para um atendimento, eu tô trabalhando com outros 2 tipos de tiragem. E aí a pessoa que escolhe qual a tiragem que ela quer. Quando a pessoa tem uma pergunta mais objetiva, uma dúvida em que ela precisa que seja tirada de uma forma rápida, de uma forma mais direcionada, de uma forma mais... eu preciso de uma resposta rápida para aquele meu problema, para aquela minha questão, que eu preciso de um direcionamento do tarô. Então nós fazemos um trabalho que é a tiragem de 3 cartas, ou como eu chamo carinhosamente de tiragem express, tarô express, em que nós tiramos 3 cartas, passado, presente e futuro. Geralmente é os arcanos maiores, né, que vibram ali a energia. E eu respondo aquela pergunta baseado no que aqueles arcanos ali se apresentam, baseado na pergunta daquela pessoa. Então é um jogo muito direto, muito objetivo, e em que a pessoa faz uma pergunta e a resposta vem. E é muito importante que para você fazer a escolha
do Tarot Express, né, da tiragem de 3 cartas, você precisa ter uma pergunta muito objetiva. Não pode ser assim, eu quero saber como é que tá a minha saúde, eu quero saber como é que tá o meu relacionamento. Não, isso não é uma coisa objetiva, tá? São perguntas bem mais direcionadas. Por exemplo, você tá aqui com uns exemplos de pergunta que você pode fazer. Eu quero saber se vai dar alguma coisa grave no resultado do exame que eu vou pegar semana que vem. Eu quero saber se eu vou conseguir resolver esse entrave no meu relacionamento. Até, né, uma pergunta que muita gente fica, né? Eu quero saber se ele tá com outra, se ele gosta de mim. Entendeu? Perguntas bem objetivas. Então, são esse tipo de pergunta que a gente trabalha dentro do Tarot Express. É uma coisa muito mais direcionada. Quando você tem uma questão mais abrangente, que você quer ouvir todo um direcionamento, todo um aconselhamento, todo um discorrer sobre aquele tema, então, aí eu já aconselho fazer outro tipo de jogo, que é o tarô completo, que eu faço a tiragem de 9 cartas, tá? E aí a pessoa, eu quero saber sobre amor, eu quero saber sobre relacionamento, eu quero saber sobre, não sei o quê. Ela não precisa ter uma pergunta objetiva. E aí o tarô, ele discorre sobre aquele tema, né? Então aí eu falo bastante sobre aquilo ali, a gente pondera, a gente conversa. Se eu vejo algum ponto ali que não tá muito claro, não tá muito obscuro, a gente trabalha em cima daquele ponto, fazemos mais tiragens, né, em cima daquilo ali. E você pode fazer quantas tiragens você quiser, tá? No tarô completo, eu tiro as cartas quantas vezes você tiver ali vontade, pra justamente responder todas as suas dúvidas, todas as suas aflições, todas as questões ali relacionadas à tua consulta, tá bem? Então são os 2 tipos de tiragem que eu trabalho. O Tarot Express, a tiragem de 3 cartas, até você consegue me pedir um atendimento um pouco mais dinâmico, né? Por exemplo, eu consigo... Porque todos sabem, quer dizer, todos sabem não, né? Acho que quem começou a me seguir agora, eu não sou uma pessoa que me dedico 100% à profissão de astróloga e taróloga. Tenho um trabalho, né, de CLT, de segunda a sexta, eu sou mãe de um menino de 6 anos, né, eu tenho minha casa, minhas coisas, então eu geralmente só faço os meus atendimentos aos finais de semana. Então a pessoa me procura, agenda um horário, geralmente de manhã ou de tarde, e a gente faz aquele atendimento completo ali, tá? Eu não faço atendimentos durante a semana do tarô completo, porque é um jogo mais demorado, é um jogo que, como eu falei, a gente discorre sobre aquele tema, então a gente precisa um pouco mais de tempo para isso, durante a semana é impossível. Já o Tarot Express, a tiragem de 3 cartas, eu já consigo atender a pessoa durante a semana. Então, os meus consulentes, né, quando eles têm algum ponto específico que eles precisam de uma resposta objetiva e precisa ser rápido, eles me procuram e eu consigo fazer um atendimento para eles, às vezes não naquele momento que eles me procuram, né, por exemplo. Se eles me procurarem durante o expediente de 9 às 6, fica impossível, mas, enfim, olha, beleza, vamos fazer aqui o atendimento depois das 18, e aí eu faço o jogo e te mando um vídeo, um áudio, ou a gente faz uma chamada de vídeo ali para eu te responder rapidamente aquele ponto. É perfeitamente plausível, então fica a cargo do consulente, a gente combina, a gente fala, e aí a gente faz esse atendimento direcionado. E é importante também dizer para vocês, pessoal, que esse tipo de trabalho é o trabalho que eu faço. Existem muitos tarólogos por aí que atendem diferente, tá? Que jogam diferente, que trabalham diferente, que têm uma pegada diferente. Aí eu tô certa e eles estão errados? Claro que não. Cada tarólogo, ele usa o tarô da forma como ele mais afiniza fazer ali os atendimentos. Então cada um tem isso, né? Você vê muitas vezes o tarólogo falando, eu tenho N baralhos, mas eu jogo com o oráculo tal, com o oráculo tal, com o oráculo tal. Porque é o oráculo que ele afiniza, o oráculo que ele sente ali, que a energia dele de evidência, de clarividência, que a intuição dele flui melhor. Cada um tem a sua afinidade, né? O seu ponto de afinidade. Como eu costumo jogar mais com o tarô de Marcelle, eu não tenho tantos tipos de oráculo que eu trabalho, eu prefiro ter um oráculo específico e fazer um trabalho, não que eu não conheça os outros, mas eu gosto mais de trabalhar dessa forma. Eu trabalho dessa forma, então eu uso a minha intuição, eu uso ali o meu povo, eu uso meus ciganos, eu uso a minha forma de trabalhar em cima daquilo que é mais conveniente pra mim, no sentido da minha intuição, da minha clarividência fluir. Mas cada tarólogo trabalha do seu jeito. Cada tarólogo tem a sua técnica, tem o seu oráculo, tem o seu deck, né, que eles chamam muito de preferência. E não é que tá certo, tá errado, eu acho que é a forma como se trabalha. E aí eu tô colocando pra vocês aqui a forma como eu trabalho, porque quem afinizar, quem achar bacana, quem quiser fazer um atendimento mais direcionado, pode me procurar, e já sabendo como eu trabalho, né? Com esses vídeos aqui você já tem aí todos os esclarecimentos dentro dos métodos de como eu trabalho, tá bem?
Bom, depois de tudo explicado, vamos agora às previsões da semana. O que o tarô tem a dizer da semana do dia 18 de junho ao dia 24 de junho, tá bom? Quais foram as cartas que saíram nesse jogo? Nós tivemos aqui como arcano maior a carta da morte e a carta do carro. E os arcanos menores, nós temos aqui o 10 de ouros, o 9 de espadas e o cavaleiro de copas, tá? Esse jogo essa semana, ele traz uma energia um pouco mais densa, uma energia um pouco mais carregada. Então ela tende a ser uma semana ali com alguns entraves, algumas dificuldades, algumas coisas ali que vão te trazer um pouco de atrapalhamento, né, na sua jornada. E eu não tô falando que vai morrer ninguém não, tá? Porque o pessoal tem mania de ver a carta da morte como uma carta que significa que alguém vai morrer. E a morte não significa isso. A morte, ela é transformação, ela é transmutação, ela é renovação. Então, gente, a morte, ela significa ali algo que você precisa transmutar na sua vida. Algo que não tá legal, algo que não tá bacana e que precisa ser transformado. Ou até mesmo que você não tá querendo desapegar daquilo ali e a própria vida vai fazer com que aquilo seja transmutado. A própria vida vai fazer com que aquilo saia, aquilo, alguém ou algo saia da sua vida, porque você tá ali teimoso, insistindo, que quer ficar, ou dando uma de aquele, o pior cego é aquele que não quer ver. E aí, quando a gente entra numa dessas, a vida, ela acaba nos forçando a fazer mudanças, a fazer transformações. Então, a carta da morte é isso. A carta da morte significa que essa é uma semana que tem energias ali de transmutação na vida da gente, de coisas que a gente vai precisar desapegar. Que se a gente não desapegar por bem, no amor, a gente vai acabar desapegando na dor. A vida vai tirar da gente, vai cortar da gente. Isso que significa essa energia da carta da morte. Mas pensem que toda transformação é para o nosso bem, é para nossa evolução, é para o nosso crescimento. Pensa que logo em seguida você tem a carta do carro. A carta do carro significa aquele ser que está batalhando e lutando ali dentro das adversidades e que vai vencer, que vai crescer, que vai fazer as escolhas corretas e vai chegar onde precisa chegar. Então entenda que essa transmutação, ela é uma transmutação necessária para que você possa transmutar as energias, para que você possa dar uma remexida ali naquelas energias paradas da sua vida e conquistar a vitória, a tão sonhada vitória que você precisa e você merece. Para você parar de sofrer, que coisas boas estão para vir para você, coisas boas estão para se familiarizar, se materializar na sua vida. Mas você precisa desapegar do velho para o novo poder chegar. Se você fizer isso, com certeza você vai achar a vitória. Com certeza você vai conseguir ser o general que vai atingir o tão necessário e tão procurado nirvana que todos nós buscamos. Muita luz, né? É isso que eu peço, que eu vibro para todos vocês nessa semana. É uma semana aí que a gente tem ali também algumas datas importantes. A gente tem dia de São João, que no sincretismo da Umbanda é Xangô. Então, muita energia de justiça, muita luz no caminho de vocês. Que essa semana seja uma semana muito abençoada, que vibre muitas energias de renovação, de transmutação, para que você possa se livrar daquilo que é velho e atrair um novo e vibrar essa energia para buscar a tão sonhada evolução espiritual que nos exige a todos nós nessa era de Aquário. Muita luz na jornada de vocês. Namastê.